Estamos no dia 10 do Homer, ou seja, uma semana e 3 dias. E a característica de hoje é Tiferet da Gvurah. O que é Tiferet? Tiferet podemos dizer como beleza, verdade, piedade. Daqui 40 dias, finalmente chegaremos na grande festa de Shavuot, festa que comemoramos a entrega da Torá para o povo judeu. Quando refletimos sobre a entrega da Torá, verificamos que Deus outorgou leis, Hukim, para o povo judeu. Leis essas que muitas vezes nem conseguimos compreender, mas devemos fazer porque Deus mandou. Essas leis têm a ver com a característica de justiça, severidade, gvurá, divina. Formas que Deus limitou que exatamente dessa forma o ser humano deve cumprir. Muitas dessas leis têm até suas punições descritas na Torá. Mas o conjunto da obra nos leva a perceber que a Torá não é gvurá, mas sim tiferet. É uma beleza que através dessa Tiferet chegamos a Gvura, chegamos a cumprir exatamente o que Deus quer. Vivemos constantemente no conflito entre a direita e a esquerda, entre o Hesed e a Gvura, entre a bondade ilimitada e o merecimento, a justiça, a severidade. E no meio há o caminho do equilíbrio, que é a Tiferet, que podemos chamar de piedade. Não é nem bondade, nem justiça, é piedade. Não que a justiça não vai deixar de ser feita, mas ela vai ser feita de uma forma piedosa. Assim que Deus lida com a gente, Ele criou 13 características de piedade, como, por exemplo, dar tempo para o ser humano se arrepender antes de cobrar ele suas más atitudes. Então também devemos nos comportar com essa característica, com piedade. Mesmo que você está certo, mesmo que você está falando a verdade, mesmo que você está fazendo justiça, tem forma de fazer. Uma forma harmoniosa, equilibrada, piedosa. Mesmo que você precisa criticar alguém, não precisa criticar de forma rude. Você pode falar de uma forma elegante, honrando a pessoa com qual está falando. Não estou falando que devemos abrir mão da justiça, ou seja, fazer injustiça. Não é isso. Mas sim que tudo tem forma, momento e deve ser analisado o contexto de como fazer. Como os nossos sábios falam na ética dos pais, seja cauteloso no julgamento. Ou seja, não julga um caso igual julgou outro caso, mesmo que pareça igual, porque cada caso leva o seu contexto. E somente refletindo exatamente o contexto de cada caso e caso, a gente vai entender como chegar na verdade. Porque muitas vezes já temos uma opinião pré-definida, uma preferência, uma vontade, uma ideologia de como julgar determinado caso, se é para a direita, se é para a esquerda, se você vai culpar ou se você vai inocentar. Mas nunca devemos julgar nada, nem o semelhante, nem ninguém, baseado nas suas vontades e nos seus preconceitos. Mas sim devemos ser um escravo da verdade e nunca poder fugir da verdade. E a verdade é a Torá que Deus nos deu. E julgar cada caso na nossa vida, tanto em relação aos outros como em relação a nós mesmos, da forma que Deus estabeleceu, da lei, da Gvurá divina. Gvurá também significa bravura, força, guerreiros, heróis. E é justamente sobre os heróis que eu quero terminar falando nesse vídeo. O que é um herói? Qual a diferença de um herói para um grande guerreiro, uma pessoa poderosa? E justamente a diferença é que o herói é um guerreiro que possui uma beleza, que possui uma tiferet, que não só ele é forte, como ele é um exemplo e influencia os outros à sua volta. Cada cultura tem seu tipo de herói. Cada pessoa tem o seu herói particular. Esses heróis podem ser desde políticos, pessoas famosas, cantores, jogadores de futebol,
personalidades importantes, cientistas, pessoas que mudaram o mundo. Mas quem devem ser realmente os nossos heróis? Os heróis do povo judeu sempre foram os tzadikim, sempre foram os nossos sábios, as pessoas com um caráter impecável, que praticavam o bem e que praticavam a justiça de forma harmônica. Porque o seu herói é o seu exemplo. E para que possamos crescer nessa jornada espiritual e pessoal, é de extrema importância que tenhamos exemplos bons, exemplos corretos, exemplos que nos deem coragem e força de crescer para o caminho do bem. Então, quem é seu herói? Quem é seu exemplo? Quais livros você lê? Quais pôsteres ou quadros você botaria na parede da sua casa? Pense nisso. Hoje foi o dia 10 do Homer.